Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fernando Barros, professor de Medicina Legal. Vamos continuar hoje o nosso estudo de traumatologia. Lembrando que o trauma, a gente vai estudar as origens das energias causadoras dos traumas. As origens podem ser físicas, químicas ou biológicas. A gente está estudando as energias de origem física. E origem física pode ser da física nuclear, radioatividade, térmica, que vem da termodinâmica, estudando aquelas que têm a ver com o movimento, ou seja, as físicas mecânicas, de origem mecânica. A gente estudou na última aula lesões decorrentes de instrumentos perfurantes, que são as lesões punctórias ou lesões pontiformes. E hoje nós vamos estudar os instrumentos cortantes e depois pérfuro-cortantes. Então, instrumentos cortantes que causam lesões incisas, instrumento pérfuro-cortantes que causam lesões pérfuro-incisas, nós vamos estudar hoje, beleza? Então vem comigo. Então, pessoal, vamos lá. As lesões incisas são causadas por um instrumento de ação cortante. As lesões de ação cortante, a gente diz também que elas são produzidas em arco de violino, porque ela tem um deslize, então ela tem ação deslizante, tá? Lá nas lesões perfurantes, a gente lembra das lesões punctórias, a gente lembra que ele era um ponto, as lesões eram um ponto. Aqui ela vai ser uma linha. Então elas têm formato linear, tá? Tem formato linear. Eu coloquei uma figura aí no texto de vocês, essa figura. Reparem bem os bordos dela, as bordas da ferida. Você vê como elas são lineares, tá? São regulares. Essas são as palavras-chave das feridas incisas, dos ferimentos incisos. Bordas lineares, fundos regulares, tá ok? Elas são, por óbvio, mais extensas do que profundas. Lá nas perfurantes elas eram mais profundas do que extensas. Aqui elas vão ser mais extensas do que profundas. Um exemplo de instrumentos, a gente tem a navalha, a gilete, a faca, desde que seja uma faca muito bem afiada, o bisturi. Todas essas agem de forma linear, deslizam sobre a pele. É o que a gente chama de ferida em arco de violino, pelo deslize. O arco do violino age deslizando. Então, a ferida em arco de violino. Esse vídeo vai mostrar, gente, uma lesão cortante, tá? Uma lesão incisa. Então, prestem atenção na ação do instrumento. Cuidado, são cenas fortes, tá? Olha só. Então, ele vem com a faca. Olha que cena forte. Vem com a faca, vê como que ela desliza ao fazer o ferimento. Ela desliza, olha, para frente, para trás. E depois que desliza, olha como que as bordas do ferimento se afastam. Elas se afastam da distância entre uma e outra. Esse exemplo do churrasqueiro é um ótimo exemplo do que acontece também na pele da pessoa, no músculo da pessoa, quando ela é atingida por um instrumento cortante. Então as bordas se afastam, tem regularidade, linearidade nas bordas, tá ok? Nas bordas vai ter pouco hematoma, gente, vai ter pouca contusão, porque o gume é muito afiado, tá ok? Essas ferimentas são características pela hemorragia abundante, sangra muito esse tipo de ferimento. Olha aqui como que eu vou trazer para vocês. Imagine que isso aqui, seja uma veia de onde sai o sangue. Tá ok? De onde corre o sangue. Quando a gente vem com uma lesão cortante, ela pega aqui, ó, e secciona sem amassar. Então, a borda aqui onde cortou, estava aqui, cortou, tá ok? Ela continua grossa. Então, como continua grossa, sangra muito. Muito diferente de uma escoriação, de uma lesão na pancada, que são as lesões contusas que a gente vai estudar. Na lesão contusa, isso aqui, ele aperta, diminui o calibre, por isso sangra menos. Então, qualquer lesão incisa sangra horrores, tá? A característica é essa, hemorragia abundante, tá ok? E aqui, nas lesões incisas dos instrumentos cortantes, a gente tem que lembrar de algumas definições. Primeiro, o que é a decapitação? Decapitação é simples, é o seccionamento completo da cabeça do ombro, seccionamento completo do pescoço, tá ok? Quando ele é completo, a gente chama de decapitação. Quando ele é incompleto, ele pode ter dois nomes diferentes. Ou vai ser a esgorja, ou vai ser a degola, tá?
Quando começar por trás e for o seccionamento, a secção incompleta, então a gente está falando, começou por trás, é a degola. Para lembrar, lembra que a gola fica atrás, degola começa atrás. Quando começa pela frente ou pelos lados, é o que a gente chama de esgorja, ou esgorjamento. Gorja significa garganta, tá? Então, esgorja é porque põe a garganta para fora, esgorja. Então, se a secção for incompleta, a gente vai ter esgorja se for pela frente. Lembra que gorja significa garganta, põe a garganta para fora, esgorja, ou esgorjamento. Se começar de trás, a gente tem a degola, tá ok? Porque aí não põe a garganta para fora, começa aqui de trás. Para lembrar, é só lembrar da gola. Outras definições importantes é do espostejamento e do esquartejamento. O esquartejamento significa partir em quartos. Então, membros superiores e inferiores, tá? Partir em quartos. Se cortar as pessoas em diversos pedaços, que não seja quarto, partiu o braço em diversos, o tronco em diversos pedaços, a perna em diversos pedaços. Lembra das postas de peixe? Postas de peixe. Então, o que fez ali foi um espostejamento, tá ok? Espostejamento, esquartejamento, esgorjamento, degola e decapitação. Guardem esses termos porque são importantíssimos. A última coisa que a gente vai estudar é a lesão de Savigny, tá? Imagina que alguém veio com uma ferida incisa, uma lesão, uma ação cortante, e depois outra ação cortante pegando no mesmo ponto, tá? É possível, fica a pergunta, descobrir qual que veio primeiro e qual que veio depois? Resposta, sim. É possível perceber qual que veio primeiro e qual que veio depois, olhando apenas o ferimento. Olha essa imagem aí na tela. Então, no 1, a gente tem a primeira ferida. No 2, vê que a primeira ferida já está aberta e dá a segunda ferida. No 3, a gente tem então as duas feridas abertas. No 4, a gente tem a resposta de qual veio primeiro e qual veio segundo. Então, a que veio primeiro, ela é reta. E a que veio segundo, ela tem uma secção. Olha aí. No 4, a gente pode ver aqui, ó. Enquanto essa aqui, ela é reta, contínua, a outra ela tem uma descontinuidade aqui, ó. Ela vem para cá e depois para cá. Ela é descontínua, ela não é contínua assim, ela é descontínua. Bom, e por fim, a gente tem as lesões que a gente vai falar hoje, as lesões de ação pérfuro-cortante. A pérfuro-cortante, gente, é mais comum nos crimes que a gente acompanha, porque é a ação da faca, mas não quando ela age pelo gume, é a ação da faca quando ela é colocada dessa forma, tá? O esfaqueamento desse jeito. Então, nas feridas pérfuro-contusas, elas agem tanto pelo gume, cortando, quanto pela extremidade pontiaguda. Tá, beleza? Então, ela vai ter um ângulo rombo. Então, as lesões pérfuro-incisas, elas vão ter esse formato aqui assim, ó. Tá? Então, a gente tem aqui um ângulo agudo e aqui o que chama de um ângulo rombo. O ângulo agudo é decorrente do gume do instrumento e o ângulo rombo é do outro lado, onde não tem gume. Tem um conceito importantíssimo que na hora que o instrumento sai, ele sai causando aqui uma escoriação. Então aqui é o que chama esse desenho aqui, esse corte, essa escoriação, chamada de cauda de escoriação, tá? A cauda de escoriação, ela é causada no momento da saída do instrumento. Agora, a gente tem uma outra situação, que é no caso do punhal. O punhal, ele tem dois gumes, tá? Ele tem dois gumes, um gume de um lado e outro gume do outro. Quando ele entra na pele, perfura e corta, então pérfuro cortante, uma lesão pérfuro incisa, ele deixa a lesão com esse desenho aqui, ó. Olha aqui, ó, com dois ângulos agudos. Dois ângulos agudos. Um ângulo agudo aqui, outro ângulo agudo aqui. Então, vai ter dois ângulos agudos quando o instrumento tiver dois gumes. Ora, mas esse desenho aqui a gente já viu. Esse desenho com dois ângulos agudos a gente viu lá nos instrumentos perfurantes de médio calibre. É o que chama de casa de botão. Então, aqui a gente tem um problema. Toda vez que você vir uma lesão e ela tiver forma de casa de botão, quer dizer, perfurante com dois gumes, vai te dar a dúvida, sim, vai dar a dúvida. Será que ela é de médio calibre, lá a lei de Filhós e Langer,
Ou será, como aqui agora, ela é uma lesão pérfuro-incisa com 2 gumes? Aí são as investigações. Todas as 2 lesões têm esse formato de casa de botão. Bom, então nós vamos ficar por aqui. Essa foi nossa aula de lesões pérfuro-incisas e lesões incisas, de instrumentos de ação pérfuro cortante e ação cortante. Na próxima aula a gente vai falar dos instrumentos de ação contundente, a pancada, tá ok? Vamos estudar as equimoses e etc. Pessoal, ficamos por aqui. Um abraço e até mais!